Olá, este é o canal Versátil de agosto. Como vocês puderam ver acompanhando o nosso Face esse mês, vai ser um mês horripilante, né? Por quê? Vamos lançar obras-primas do terror. Um incrível digistack com 3 DVDs e 6 clássicos inéditos do terror. É uma demonstração, sobretudo, da importância desse gênero para o cinema, né? Onde, na verdade, foram realizados grandes filmes, né? Tanto com inovação estética, filmes ousados, criativos, né? E para vencer esse preconceito que ainda muita gente tem com o gênero do terror. Na verdade, como sempre eu venho falando aqui, há grandes filmes em todos os gêneros e a Versátil, a gente busca, com os nossos lançamentos, demonstrar isso. Né? Outra coisa bacana dessa caixa é que todos os filmes estão em versões restauradas, integrais também, porque tem muito filme que às vezes é cortado no gênero terror, as versões são as versões integrais, como os diretores queriam, né? Com áudio original, por exemplo, no caso do Chicote e o Corpo, o áudio original italiano. E o mais bacana ainda, além de trazer esses 6 filmes que são super importantes, que a gente poderia lançar até individualmente, nós ainda colocamos extras. Né? Tem um extra muito legal que é um depoimento do Roger Corman falando do ciclo do Poe. Tem a apresentação e o comentário final do Vincent Price para o Orgia da Morte, que é impagável, e os trailers de cinema dos filmes. Então é realmente um material muito bacana. E o interessante que a gente percebeu, a gente até falou num bate-papo, né, com o Marcos Brolha, que esteve aqui conosco, é que acabou ficando uma divisão temática, né, por cada disco. Então a gente vai falar um pouquinho dos discos com essa divisão temática. O disco 1, ele representa o terror gótico dos anos 60, né? E tem 2 grandes mestres desse tipo de terror. O Roger Corman, né, que na verdade realizou um ciclo de obras baseadas em contos do Edgar Allan Poe. Foram 8 filmes ao todo, né, sendo que um deles na verdade é baseado no Lovecraft. Este é o melhor, é a Orgia da Morte, né, que na verdade é baseado no A Máscara da Morte Rubra ou A Máscara da Morte Escarlate, depende da tradução. Um dos contos mais incríveis do Poe. E, como sempre, nesse ciclo, você tem o Vincent Price, né, o grande ator que na verdade é o Senhor Terror, né, e ele está uma atuação realmente brilhante como o Príncipe Próspero, que é um dos grandes personagens da carreira dele. O filme tem uma coisa muito interessante, a começar pelo trabalho, é a produção mais caprichada também do ciclo, né? A produção em termos de direção de arte, figurinos, e a fotografia é de ninguém menos que Nicolas Roeg, que é o diretor do Inverno de Sangue em Veneza e do Homem que Caiu na Terra. Ele era um grande diretor de fotografia, e esse filme, com várias cores, chega a ser até meio psicodélico, né? Que ele trabalha muito bem isso, e na versão restaurada a gente vê isso perfeitamente. No disco 2, temos 2 clássicos realizados no mesmo ano, 1945, e em escolas de terror diferentes. Uma em Hollywood, com o produtor Val Lewton, que fazia filmes de baixo orçamento na RKO, e ele revolucionou esse gênero. Para ter uma ideia, o Val Lewton é o que produziu O Sangue de Pantera, do Jacques Tourneur, que é um grande diretor francês. Produziu A Morta-Viva, produziu O Homem Leopardo. Esse que nós trazemos na caixa é o famoso O Túmulo Vazio, né, do Robert Wise, o diretor que depois faria Desafio do Além, um dos grandes clássicos do terror, A Noviça Rebelde, Amor Sublime Amor, e tantos outros filmes importantes. Ele reúne, o que é bacana também, o Boris Karloff e o Bela Lugosi, 2 monstros do terror, né? Bela Lugosi, que fazia os filmes do Drácula na Universal na década de 30, e o Boris Karloff, que foi o Frankenstein e a Múmia. E tem até uma história curiosa, vocês vão ver no filme, que o protagonista é o Boris Karloff, que está numa atuação, talvez a melhor atuação da carreira dele. E o Bela Lugosi é apenas um mero coadjuvante. E o Bela Lugosi nunca aceitou bem isso. E o Tim Burton, no filme do Ed Wood, que o Bela Lugosi vai trabalhar com o Ed Wood no final da carreira, e ele pega bem isso, tem um diálogo muito interessante que o Bela Lugosi fala que não aceitava, que ainda teve que contracenar com aquele homem horrível e ser ainda o coadjuvante do Karloff, e acontece uma coisa ainda mais pior para o Lugosi no filme. Então realmente é bem interessante, é baseado num conto do Robert Louis Stevenson, que é um grande mestre do fantástico, escritor escocês que fez O Médico e o Monstro. E é um belo filme, dá sugestão, naquele tipo de horror
característico do Val Lilton. E no mesmo ano, na Inglaterra, foi feito o Na Solidão da Noite, que foi o primeiro grande clássico da antologia do terror, aquele formato que você tem várias histórias no mesmo filme, né? Ele é dirigido por vários diretores, e o curioso, um dos diretores é um brasileiro, o Alberto Cavalcanti, que hoje pouca gente lembra, fez carreira na França, na Inglaterra, e é um grande diretor. Vale muito a pena, peço a atenção de vocês para o episódio do Ventríloco, que é um episódio que ficou muito conhecido, né? E para a sequência final, que é um pesadelo extraordinário como é filmado. Então é um grande clássico do terror inglês, enfim, aqui no Brasil. O disco 3, ele já aponta para a evolução do terror no final dos anos 50 e início dos 60. Uma época em que o terror está muito misturado com a ficção científica e com a questão da paranoia da Guerra Fria, né? É o grande temor do comunismo. Então os filmes fazem alegorias do comunismo. Um exemplo disso é o Vampiro de Almas, do Don Siegel, que é um filme incrível, né? Nessa caixa nós temos então dois clássicos desse período. O primeiro é o meu favorito da caixa, com todo respeito aos outros, que são filmes incríveis, para mim esse é o mais sensacional, A Noite do Demônio, que é o filme do Jacques Tourneur, que é aquele diretor francês do Sangue de Pantera, da Morta-Viva, O Homem Leopardo e do Fuga do Passado. Né? E o que ele faz? Ele adapta um conto do escritor inglês M.R. James, que é um mestre da história de fantasma. E ele faz uma adaptação muito criativa, chama o Dana Andrews, que é um ator que vinha dos filmes noir, para fazer o protagonista. E é um filme muito interessante porque o Jacques Tourneur é um mestre da sugestão. Então ele não é nada do explícito, né? Do horror mesmo explícito. Só que o produtor, por uma questão comercial, o que eles fazem? Eles impõem, o produtor impõe a presença, a aparição do demônio, do tinhoso, né? Na cena, que na verdade é um bonecão que virou até icônico, onde você encontra aí para comprar tudo. E a contragosto do Tourneur, para ter uma ideia, essa polêmica, essa briga do Tourneur e do roteirista com o produtor, rendeu até um livro, né? Apesar dessa interferência do produtor, não atrapalha o filme, que é uma obra-prima, como eu falei para vocês, da montagem, da sugestão, dos ângulos de câmera. É um filme assustador. E o que é mais interessante, a influência desse filme foi tão grande que o Sam Raimi, por exemplo, que é um mestre do terror moderno, quem não conhece o Evil Dead, por exemplo, ele gosta tanto do filme que ele tentou refilmar, não conseguiu, mas fez um filme que homenageia e que é muito legal você ver o Arrasta-me para o Inferno, que é um filmão do Sam Raimi, como ele é calcado no A Noite do Demônio. Vale a pena ver e fazer essa comparação. Eu recomendo a todos vocês. E 3 anos depois do A Noite do Demônio, foi realizado A Aldeia dos Amaldiçoados, que da caixa é o filme mais cult. Por que é um filme cult? Né? A Aldeia dos Amaldiçoados, ele foi tão cult que ele foi refilmado pelo John Carpenter nos anos 90, com Christopher Reeve, né? Que é um outro mestre do terror, John Carpenter, e foi até satirizado pelos Simpsons, num dos episódios mais engraçados dos Simpsons. É um filme baseado num livro, que é do autor do Dia das Trifídias, que deu origem ao filme O Terror Veio do Espaço, que era um clássico da ficção científica. E o bacana dele, que todo mundo vai lembrar, que é icônico, isso que virou cult, são as crianças, né? Aquelas crianças mutantes, né? Que têm os olhos que brilham, né? E que hipnotizam e cometem todo tipo de crime. E o filme é muito interessante como uma alegoria do comunismo, né? Essa grande paranoia do comunismo. É um filme sensacional, a abertura é uma aula de cinema e o final com a cena do muro, que todo mundo lembra, e a atuação do George Sanders, que é um dos grandes atores daquela época. Já que o terror, né, é baseado, justamente o que é o terror? Ele é baseado na exploração do medo. Por isso, acompanhando o lançamento da caixa Obras-Primas do Terror, o que a gente fez? A gente está lançando um dos mais incríveis filmes já feitos sobre um psicopata, que é um filme realizado no mesmo ano do Psicose e que é tão importante quanto o Psicose do Hitchcock. É um filme que é super cultuado, que influencia muitos diretores e até coleção de moda recentemente, a coleção da grife do Alexander McQueen. Né? É um filme realmente extraordinário. Chama Peeping Tom no original, muita gente conhece como Peeping Tom, que significa em inglês voyeur, né? E em português recebeu o nome de A Tortura do Medo. Na minha opinião, a obra máxima do mestre inglês Michael Powell, isso é dizer muito,
O Michael Powell, para quem não está lembrado, é aquele que fez a parceria com o Emeric Pressburger e realizou nada menos do que Coronel Blimp, Narciso Negro, Sapatinhos Vermelhos, Neste Mundo e no Outro. Filmes que entraram para a história do cinema. Tá? Esse filme, ele na verdade foi execrado na época, foi visto como imoral, porque afinal de contas você acabava simpatizando e entendendo o psicopata, né? Então foi um filme que acabou com a carreira do Michael Powell e ele ficou muito chateado com isso. E esse filme vai ser resgatado por quem? Martin Scorsese, que é um grande diretor, é um professor de cinema, e ele adora esse filme. Ele fez amizade, inclusive, com a viúva do diretor Michael Powell, a Thelma Schoonmaker, que é cineasta e passou a fazer o quê? A montar os filmes do Scorsese. E com Michael Powell ainda em vida, o Scorsese foi, bancou restaurações, bancou relançamento, e aí o filme foi redescoberto pela crítica, inclusive na França também, né? E o filme ganhou toda essa repercussão. É um filme extraordinário, o próprio Scorsese define bem o Tortura do Medo, ele fala: quem quer aprender sobre cinema, basta ver o 8,5 e a Tortura do Medo. Porque esses dois filmes dizem tudo sobre a arte cinematográfica. É um filme sobre o poder do olhar, muito valorizado, fotografia, montagem. E eu destaco também a interpretação do Karl-Heinz Bohm, que é o ator que fazia o imperador Franz Josef na trilogia Sissi e trabalhou com Fassbinder. Né? Ele está muito bem no filme. Essa edição é uma versão inédita no Brasil, que é restaurada, e tem 1 hora de extras, inclusive com o depoimento do Martin Scorsese. Então realmente é uma compra obrigatória. Outro grande lançamento de agosto é a Fortaleza Escondida. Mais um Shambara que a Versátil lança, né? Aqui um filme de samurai, esse num registro mais épico, com um épico de aventuras, que na verdade o Kurosawa nesse filme, ele está homenageando o John Ford, que é o grande mestre, a grande influência no cinema do Kurosawa. Tá? Isso o próprio Kurosawa admite. E é uma das atuações mais marcantes também da carreira do Toshiro Mifune. Por que o Fortaleza Escondida é muito lembrado hoje em dia? Por ser o filme que, na verdade, originou, foi a principal influência do Star Wars. E o bacana nesse DVD nosso, que além de trazer o filme numa versão inédita restaurada e muitos extras, nós temos o depoimento do George Lucas. Ele falando em vídeo o porquê dessa influência. E o bacana também é a mesma coisa que a gente falou do Noite do Demônio. Vejam esse filme e vejam Star Wars, para se ver as semelhanças. Outro ótimo lançamento, esse mês realmente está extraordinário, são filmes do ótimo para cima pelo menos, é o As Coisas da Vida. Né? Um dos mais belos filmes do cinema francês nos anos 60. Isso é dizer muita coisa, né? Porque era a época da Nouvelle Vague. Né? É um dos trabalhos mais marcantes da Romy Schneider, né? Da carreira dela. E é um filme dirigido pelo Claude Sautet, um diretor francês muito talentoso, que é mais lembrado hoje aqui no Brasil, infelizmente, apenas pelos filmes mais novos, que ele fez antes de morrer, O Minha Secretária e Um Coração no Inverno. Mas, na verdade, o Sautet, as obras-primas dele são dessa época, do final dos anos 60 e início dos 70. Então ele fez o Madot, o César e Rosalie e o Sublime Renúncia, por exemplo, filmes essenciais. O legal do Coisas da Vida, além da química do Romy Schneider e do Michel Piccoli, a sequência inicial, uma das mais criativas do cinema, e a música muito linda do Philippe Sard. Então é um grande filme. Em setembro, a gente tem um outro pacote sensacional de lançamentos. Começando por uma outra caixa antologia, desta vez prestigiando o filme noir. Essa caixa vai trazer 3 DVDs no Digistack com 6 clássicos do gênero, todos dirigidos por mestres do cinema. É uma coisa interessante, acho que aqui na Versátil lançou várias caixas, mas é a primeira em que os 6 são mestres, assim, super reconhecidos do cinema. Os filmes são A Morte num Beijo, do Robert Aldrich, em versão inédita no Brasil, uma versão restaurada, Fuga do Passado, do Jacques Tourneur, O Cúmplice das Sombras, do Joseph Losey, Anjo do Mal, do Samuel Fuller, Entre Dois Fogos, do Anthony Mann, e Passos na Noite, do Otto Preminger. E o bacana, quase 1 hora de extras, incluindo um documentário e uma entrevista muito legal com o maluco do Samuel Fuller, que já vale, só a entrevista já vale a caixa. Dialogando com essa tradição do filme noir, a gente tem Um Lance no Escuro.
É um espetacular neo-noir do Arthur Penn com Gene Hackman, um dos filmes essenciais dos anos 70, e um dos meus favoritos também. O terceiro grande lançamento desse mês é o Lady Snowblood, Vingança na Neve. Esse vai ser um digistack com 2 DVDs que vai trazer o cult movie japonês dos anos 70, né? E a sua continuação. Foram 2 filmes que são baseados no mangá Yuki, Vingança na Neve, do Kazuo Koike, que é o criador do Lobo Solitário. Vale lembrar também que o Lady Snowblood foi a principal influência do Kill Bill, do Quentin Tarantino. E por fim, A História do Comunismo, uma ótima minissérie do canal francês Arte, que será lançado num digistack com 2 DVDs, e é uma série no mesmo estilo do sucesso recente da Versátil, Adeus Camaradas. Belíssimo pacote. Obrigado e até lá!